do corona. O corona ou o Covid colocou então um espelho na frente de todos nós e nos mostra quem de fato somos. Ou seja, se nós fizemos a lição de casa até então. Isso revela e só confirma que o coronavírus e esse momento de distanciamento social que estamos vivendo não traz novas tendências ou, na verdade, não traz novidades. A pandemia, conforme nós estamos vivendo mundialmente, é um acelerador de tendências. Isso significa que movimentos que nós já estávamos assistindo anteriormente, eles ganham força, eles ganham intensidade, eles ganham velocidade, eles ganham reforços em significados e acabam atingindo a todos nós. Um dos significados que eu percebo no Covid-19 é justamente o outdoor e o indoor, conforme eu tenho analisado. Ou seja, o Covid se trata de um vírus que nós podemos, que nós corremos o risco de contágio e de sermos infectados no mundo outdoor, no mundo externo. Ele está nas superfícies, ele pode ser transmitido através do contato externo. Muito diferente, por exemplo, do HIV, que apareceu logo no início da década de 80 e também assustou a todos nós, mas não pediu um confinamento, um distanciamento social. Justamente porque o HIV, não menos perigoso ou não mais mortal, mas é porque o HIV ele é transmitido através de fluxos íntimos, seja através de uma relação sexual, seja através de uma transfusão de sangue, seja através também de um compartilhamento de seringa, ou seja, é o indoor, é o mundo indoor. Nós fomos empurrados para as nossas residências, para o indoor, justamente porque é no indoor que nós podemos proteger o outdoor, nós podemos proteger o coletivo, nós podemos proteger as outras pessoas e proteger a nós mesmos. Quando, então, partimos desse significado, o mundo outdoor, aonde está o Covid, nos esperando, só que invisível, nós não conseguimos identificar e reconhecer aonde ele está. E o indoor estão, então, nosso mundo que a gente achava que vivia muito nas nossas residências, mas eis a surpresa, não. Como o susto do home office, que eu costumo dizer que não se trata de um home office, mas sim de um confinamento office, porque nenhum de nós foi convidado para trabalhar em casa e daí então poder com flexibilidade organizar o nosso tempo entre outdoor e indoor. Nós temos que ficar nas nossas residências. É com essa introdução que eu apresento então a professora da Universidade Federal de Pernambuco, professora doutora Isabela Domingues, e ao invés de aqui listar os títulos, a experiência da Isabela, eu vou apresentá-la de uma forma diferente, de uma forma bastante humanizada, da forma como o Covid já nos pede, através desse Zeitgeist que ele apresenta, que é o Zeitgeist do cuidar e o reforço do Zeitgeist da humanização. Eu conheci a professora, doutora pesquisadora Isabela, aqui em São Paulo, num congresso acadêmico de netativismo, e daí, no instante, a gente viu as nossas afinidades de pesquisa e nos tornamos grandes amigos. A professora doutora Isabela é, de fato, uma missionária da educação, uma missionária da ciência, uma missionária da comunicação, principalmente fazendo a ponte entre pesquisa acadêmica e o mercado. A Isabela atua bastante no mercado, no que nós chamamos de mercado, junto às empresas, levando a ciência para essas empresas. Isabela, muito obrigado pela sua presença aqui hoje
né? Nós ainda estamos no aguardo do professor Boa Nelson, tarde, mas logo pessoal. mais ele escapa O do professor Nelson já está aqui, hein? Já vi professor Nelson, Fábio, já professor. está aqui. Ah, então deixa eu apresentar, então já eu ainda não tinha visto, me desculpe, né? Agora sim já localizei. Oba! Professor Nelson, também vou apresentá-lo de forma humanizada, né? Menos listando currículos, né? Que em geral, desculpa, listando os títulos, que em geral é o modo que a gente costuma apresentar os nossos participantes em seminários, etc. Aqui a gente tem um encontro gostoso que não deixa também de ter profundidade, que não deixa também de ser uma conversa que gera muita reflexão com base na ciência, mas é, sobretudo, um encontro de pessoas. E um dos aprendizados que o Covid tem nos trazido é justamente que por trás ou por frente dos números há pessoas. Na frente dos números que estão sendo contabilizados de infectados ou de mortos, nós temos pessoas. Nós temos os médicos, nós temos os enfermeiros, nós temos os profissionais de saúde, nós temos os estatísticos, nós temos os matemáticos. E por detrás desses números, que são os de infectados e, infelizmente, de mortos, nós temos vidas, biografias, amores, sonhos, sentimentos. Eu conheci o professor Nelson Pinheiro, primeiramente pelas redes sociais, acompanhando o trabalho dele e me tornei fã, e daí passei a indicar vários conhecidos, inclusive vários ex-alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, para irem correndo fazer um mestrado ou a pós-graduação com o professor Nelson Pinheiro. Vários alunos, então, nossos da SPM seguiram para Lisboa e se tornaram alunos ou orientandos do professor Nelson, e a gente demorou muito para se conhecer pessoalmente, porque às vezes que eu estava em Portugal, não coincidia de eu encontrá-lo, de nós termos um encontro, mas foi um prazer muito grande que em 2018 nós recebemos o professor Dr. Nelson Pinheiro, da Universidade de Lisboa, para fazer a aula magna do nosso mestrado profissional em comportamento do consumidor. Nelson, que prazer tê-lo aqui hoje conosco. Sem dúvida, sem Muito dúvida. bem, eu vou, depois dessa introdução, eu já vou passar a bola para vocês, né? Que eu já falei demais, né? E agora é com vocês. E daí eu começo perguntando para ambos, né? Vou começar primeiro para o nosso amigo de Portugal, lá de Lisboa, Nelson. Afinal, qual é o papel das marcas nesse momento de Covid? O que as marcas podem fazer? Como elas podem se posicionar? É assim, eu acho que, primeiro de tudo, não há uma resposta certa e não há uma única resposta. E de certeza que todas as pessoas que estão connosco vão ter a sua opinião e a sua perspectiva sobre isso. Uma das coisas que me tem fascinado, nós fizemos, o nosso Laboratório em Gestão de Tendências e da Cultura fez uma análise na segunda metade de março de sinais, como é que as marcas estavam a reagir ao Covid e como é que as pessoas estavam a reagir à situação em que estamos. E vimos coisas muito interessantes, mas vimos também coisas muito contraditórias. E uma das coisas que me pareceu muito interessante e que me chamou muito a atenção no teu convite, que eu vejo mais como um desafio, é de facto começar por pensar de que marcas é que estamos a falar, porque uma coisa é uma marca empresarial, outra coisa é uma marca pessoal, outra coisa é uma associação sem fins lucrativos, outra coisa é uma ONG, e elas têm missões diferentes e têm formas de responder diferentes. Agora, uma coisa é nós sabermos isto, enquanto pessoas que estudamos, que trabalhamos nesta área, ou seja, nós conseguimos fazer essa distinção, mas para o consumidor, eu não sei se essa distinção é assim tão clara, não sei se essa distinção é assim tão imediata.
E então, a primeira coisa que me pareceu muito interessante é que as nossas expectativas em relação àquilo que as marcas devem fazer parece ser muito uniforme, independentemente da tipologia de instituição que estamos a falar. Eu acho que isto levanta ao primeiro problema, isto levanta a primeira questão de discussão. E vou lançar a problemática, assim já bomba, lance já a problemática, porque eu vi muito isto num caso específico, não vou dizer nomes, mas num caso específico que nós trabalhamos, um sinal. Uma empresa que de facto foi daquelas muitas empresas que começou a querer produzir algo de graça para tentar ajudar como reação ao Covid, mas depois houve todo um conjunto de acusações porque esta e aquela instituição estavam a usar isso para proveito próprio. Para proveito de imagem, para proveito disto, não estavam a ganhar dinheiro nenhum com isso, mas para questões de imagem, etc. E uma das coisas que eu pensei foi, mas é uma empresa, não é uma ONG. Ou seja, o que é uma empresa então, não é? Qual é o papel de uma empresa hoje em dia? Porque já não é só gerar lucro, então, e já não chega isso. Isso já não chega. E esta ideia de que, quando falamos em marcas humanas, já não interessa se estamos a falar de empresas, de ONGs, de pessoas, de instituições culturais, seja o que for, esta indistinção coloca uma pressão muito grande sobre este debate, então. Então, qual é que é o papel? O que é que cada uma pode dar? E eu começo assim com a bomba. E agora lanço o debate também para vos ouvir um bocadinho sobre isso. Não sei se a colega... Isabela, como você tem visto... Isabela, como você tem visto a bomba veio para cima de mim agora, marcas, né? Fica bem tranquilo, todos vocês, porque eu estou aqui para que na hora que a bomba esquentar, eu boto no meu colo. Mas, boa tarde, pessoal. Quero agradecer, né, a Fábio Mariano, meu querido, meu partner de tantas discussões, pesquisas, investigações, né, desafiadoras e ao mesmo tempo tão prazerosas. A alegria de estar aqui com vocês hoje à tarde. Agradecer ao professor Nelson, né, por essa interlocução que já vem acontecendo há alguns dias, a todos os participantes e participantes aqui, né, já vi muita gente conhecida aí no chat, quero que todo mundo se sinta abraçado virtualmente, porque acredito que é assim que cada vez mais estaremos, né, juntos, mas distanciados, nessa chamada nova era do distanciamento social. Eu queria pegar um gancho do professor Nelson, Fábio, que vem me chamando muita atenção, é que a gente vem discutindo há cerca de 10 anos a questão das marcas humanas, né? Como, a partir da rede, da relação da cultura participativa, dessa maior voz do consumidor, as marcas tiveram que se humanizar. Entretanto, eu queria lembrar que a perversidade é um lado humano também, né? E a gente está vivendo um momento agora onde a gente está vendo muita máscara cair, não somente do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista empresarial. Então, a perversidade também é um traço humano. Então, o quão as marcas humanas são humanas no sentido de pensar altruisticamente, ou elas são marcas humanas que pensam, na verdade, de uma maneira perversa, né, em relação aos ganhos para si próprias, em detrimento do todo. Eu acho que a gente está vivendo no Brasil, especialmente, um cenário extremamente desafiador nesse sentido, porque, para além de uma pandemia instalada com todas as suas ressonâncias, né, desafiadoras, a gente tem um momento político no país muito delicado também. Então, a gente tem agora, mais do que nunca, eu acho que um acirramento daquilo que a gente já vem discutindo há algum tempo, que é uma exigência da sociedade e uma tomada de partido do próprio consumidor no sentido de saber qual o posicionamento das marcas, mas não somente o posicionamento estratégico de marketing, de comunicação, mas o posicionamento, não é, social, político, do seu lugar dentro de um cenário de tantos desafios, né? Para nós, eu acho que ainda de maneira redobrada.
naquilo que se configura como as empresas e as marcas estão se colocando nesse cenário. Então, eu acho que, jogando a bomba de volta, né, eu trago esse aspecto de que eu acho que sim, que o papel das marcas é entender, acima de tudo, o seu lugar social, político, né, e, acima de tudo, a sua visão de mundo. Então, acho que agora tendemos a ter um olhar mais atento para essas relações, né? E consumidores que já eram consumidores muito antenados, tendendo a se tornar ainda mais articulados em rede, porque a gente está passando por um processo de alfabetização digital forçada, né? Então, uma série de públicos que não estavam ainda vivenciando cotidianamente o digital foram empurrados forçosamente para o digital. E aí eu falo de uma transversalidade não somente socioeconômica, como particularmente sociocultural, né? Então, a gente vê uma série de públicos que não precisavam, talvez, ou não gostavam, ou até tinham um certo mito em relação à dificuldade com o digital, ou uma certa insegurança, né? Por exemplo, de transações financeiras no ambiente digital, terem sido forçados a se alfabetizar digitalmente, né? E eu acho que com essa entrada, de certa maneira, de todos nós, muito mais no ambiente de rede, a gente tende a ter um olhar mais crítico sobre as empresas. E já conseguimos vislumbrar, nesses últimos 2 meses, né, uma série de questionamentos, né? Podemos ver, assim, claramente em relação a marcas, inclusive brasileiras, desse olhar agudo sobre suas posturas, suas condutas e suas formas de se colocarem no mundo. Nelson, eu gostaria que você comentasse um pouco como você está aí em Lisboa, né, propriamente na Europa. Eu gostaria que você comentasse como tem sido a atuação das marcas, a reação das marcas, apoio ou não, né, durante esse período de Covid, esse período de pandemia, o que as marcas, como elas têm se posicionado, e que você desse alguns ou um ou outro exemplo de um bom posicionamento e aquele erro que a gente olha e pensa, isso é verdade? A marca está fazendo isso? Olha, é assim, eu tenho visto exemplos muito interessantes. Eu acho que os exemplos mais interessantes nós vimos no início disto. Porque agora que nós começamos a falar de entrada nesta nova normalidade, e ponho mesmo as aspas nessa ideia de uma nova normalidade, eu acho que a coisa agora, em termos de procurar grandes movimentações, grandes sinais, grandes campanhas, grandes atividades, eu acho que isso já ficou para trás. Porque houve uma pressão muito grande, e ainda bem que houve, é natural que houvesse, houve uma pressão muito grande sobre as marcas para responderem. E isto nós vimos muito, isto eu acho que, e não é só uma questão europeia, eu acho que foi uma questão europeia e das Américas, eu acho que nós vimos muito isto, esta pressão muito grande que houve sobre as marcas, de que vocês estão a demorar muito tempo a dizer alguma coisa, vocês estão a demorar muito tempo, portanto, está na hora de dizer algo. Algumas das coisas mais interessantes que eu vi, devo dizer, fizeram parte da área os supermercados. Falha-me agora uma palavra, por isso digo mesmo assim. Os supermercados que fizeram coisas muito interessantes, tiveram campanhas de apoio, formas de apoiar. Eu lembro-me de uma linguagem muito clara, por exemplo, da parte do Lidl, que acho que tem feito de facto uma boa gestão, fez uma boa gestão inicial da sua comunicação. Vi também em Portugal as nossas agências de telecomunicações, houve também boas respostas a facilitar o acesso a dados, a facilitar o acesso a contas de telefone, à internet. Portanto, eu acho que nós, no final de março, houve uma pressão muito grande sobre as marcas para mostrarem agora o que é que vocês têm a oferecer e o que é que podem fazer. Depois, em relação a maus exemplos, os maus exemplos em relação a marcas
talvez seja, para mim é mais complicado porque eu estive à procura dos bons exemplos e como estive à procura do que era cool e positivo, não dei tanto à procura do que era muito, muito mau. Mas eu também não sei se não houve um foco muito grande sobre, em termos negativos, não sei se houve um foco muito grande em política. Ou seja, quando estávamos a falar de questões negativas, não sei se o foco nas notícias, nos média, em todo lado, se o foco não estava muito se o foco não estava muito nos políticos. Porque nós na Europa também tivemos casos onde a gestão não foi atempada, a gestão não foi muito demorada, tivemos alguns volte-faces, vimos o caso do Reino Unido, não é? Que primeiro tem uma estratégia, depois muda de estratégia. Portanto, a nível negativo, eu acho que houve uma atenção muito grande sobre a questão política, mas se tivéssemos alguma coisa que dizer, principalmente, ou seja, se houvesse um grande padrão de negatividade sobre as marcas que eu tivesse de sublinhar, como um padrão mesmo, eu diria que foi um processo quase até de shaming, de vergonha sobre aquelas marcas que demoraram muito tempo a dizer alguma coisa. É como a colega diz. Mais do que tentar fazer alguma coisa e a coisa até não correu muito bem, pronto, foi quem não disse absolutamente nada, quem não fez absolutamente nada. Eu lembro-me até de colegas nossos na Holanda, ou seja, isto até da própria academia, enquanto marca, a academia preocupou-se muito em fazer alguma coisa também, em tentar responder com investigação, com projetos, em procurar, e as marcas que demoraram muito tempo a fazer isso, notou-se nas redes sociais, notou-se nas respostas que tiveram de facto um impacto muito negativo em termos de opinião pública. Só para fechar, para pegar, porque tudo isto nós temos que pegar no gancho daquilo que a nossa colega Isabela disse, que tinha pegado também no gancho. Ora, nós hoje em dia já não olhamos para as marcas como sendo constituições disformes e não humanas, elas têm uma personalidade. Elas têm um conjunto de características humanas, ou seja, nós olhamos para uma marca e é como se estivéssemos a ver uma pessoa. Portanto, no momento em que toda a gente estava a partilhar coisas, no momento em que toda a gente estava a dizer coisas, aquelas marcas que continuaram com a sua comunicação normal e a tratar tudo como se nada acontecesse, de facto, perderam esta capacidade de empatia humana. E a empatia humana, neste momento, foi muito importante. Porque é claro que numa fase inicial era mais difícil fazer coisas, mas era muito importante numa fase inicial ter dito: nós estamos aqui para as pessoas, nós estamos aqui para os nossos colaboradores, nós estamos aqui para a nossa comunidade. E é muito interessante ver as marcas cada vez mais não a pensarem em clientes ou em consumidores, mas a pensarem nas comunidades a que elas pertencem, nas comunidades a que fazem parte. E a marca enquanto facilitador, enquanto agente dessa comunidade. E então, se a marca não faz nada enquanto agente de uma comunidade, enquanto facilitador das práticas da comunidade, então para que é que ela serve? Então porque é que eu hei de seguir a ti? Porque é que eu hei de estar contigo e não hei de estar com outro? E pronto, e acho que assim, sobre essa pergunta, muito rapidamente é o que eu tenho para dizer. Perfeito. Olha, nós temos uma pergunta da professora doutora Cristina Mello, que eu fui extremamente rude em não apresentá-la. A professora doutora Cristina Mello é a nossa diretora acadêmica e é justamente a madrinha, a criadora da série de webinars que nós estamos tendo aqui na ESPM. Ela é a nossa fada madrinha, que está fazendo tudo isso acontecer, não somente o nosso, mas a gente está tendo uma série de outros webinars. Então, fiquem atentos, entrem no nosso site da SPM, www.spm.br, eu vou colocar aqui, e daí vocês vão poder consultar a agenda de vários webinars, como também de cursos, e a gente tem um formato Pocket, todos gratuitos. Cristina, eu deixo então você apresentar a sua pergunta, porque daí ninguém melhor do que você para apresentar a sua questão. Obrigada, Fábio. A minha pergunta é muito simples. Eu tenho uma colega da França que me perguntou por que as marcas brasileiras não se posicionaram para o público em geral, dizendo e recomendando que as pessoas ficassem em casa. E ela questionava por que aqui no Brasil a gente fazia dessa forma. E eu fiquei muito na dúvida se nós estamos tomando
fazendo um posicionamento não por canais, como, por exemplo, sites, mas através de e-mails, de propaganda na televisão ou outros canais, ou se as marcas brasileiras, de fato, estão se furtando a um posicionamento. Queria ouvir a opinião de vocês. Posso começar? Deve. Por favor. Eu acho que, professora Cristina, isso vem ao encontro da minha fala anterior, não é? Porque a gente tem um momento de pandemia global, mas no Brasil a gente tem camadas desafiadoras superpostas, né? Porque para além da pandemia, que já traz todos os seus desafios em como as marcas vão se posicionar, se elas vão ser protagonistas, se elas vão, na verdade, se colocar nos bastidores, né? Se vão para o protagonismo, que tipo de protagonismo, né? Em atuação na sua área ou se colocando junto a outras iniciativas que não são da sua própria expertise. Eu acho que, para além desses desafios todos que estão postos dentro do quadro da pandemia, a gente tem a questão do cenário político no Brasil. Então, eu acho que a gente tem um desafio duplo, porque acredito que muitas empresas e seus gestores também ficaram, de certa maneira, inseguros em tomar uma posição nesse sentido, de até adotar essa fala imperativa do fique em casa, se talvez comungue de outros entendimentos desse manejo de como a economia deve agir em relação a esse outro aspecto que está sendo colocado como uma polarização no Brasil, né? Isolamento versus empregos. Quando a gente sabe que o mundo não está tratando dessa forma, mas no Brasil, essa questão empresarial se impôs muito nessa perspectiva. Então, eu acredito que muitas marcas, de certa maneira, se colocaram muito mais silenciosamente para que não precisassem tomar partido, porque a gente está no Brasil vivendo realmente tomadas de partido quase diametralmente opostas. Isso está exigindo das empresas, muitas vezes, que elas assumam uma postura política, enquanto que elas poderiam, talvez, trazerem ações de cunho mais empresarial dissociado do político. Mas quando a gente pensa política como qualquer ação do nosso dia a dia, né, tudo que a gente faz é político, então é inevitável que essas ações empresariais tomadas e, acima de tudo, não tomadas, né, tragam um viés extremamente político também. Olha, comentando sobre esse cenário brasileiro, depois eu vou passar a palavra para o Nelson, né? Nós temos aqui no Brasil um péssimo ditado popular que diz: enquanto muitos choram, outros vendem lenços. Por que eu digo que esse é um péssimo ditado? Quer dizer que enquanto outros choram, outros lucram em cima do choro desses. Está errado. Isso não é mais o século XXI, isso ficou lá no século XIX e século XX. O correto seria, ou mais adequado, ou bem-vindo seria, enquanto muitos choram, outros procuram a solução para cessar o choro de todos. Porque não é possível mais fazermos um capitalismo ou fazermos um mercado que tem base no choro e no sofrimento alheio. Então, esse ditado, ele acaba orientando os gestores para ver oportunidade comercial em tudo, até mesmo na morte, até mesmo na ameaça, até mesmo numa pandemia, até mesmo num confinamento. O que eu tenho visto é que algumas marcas aqui no Brasil, como Natura, como a Casas Bahia, como a Magalu, né, citando algumas, como a Ambev, elas de fato fizeram comunicação, né, incentivando o distanciamento social, incentivando que as pessoas ficassem em suas casas. Mas a maior parte das marcas que fizeram algo, eu notei que elas optaram por ações, digamos, de responsabilidade social nesse momento, que foi doação de máscaras, doação, muitas vezes, em dinheiro,
a Volvo, aqui no Brasil, ela disponibilizou mais de 90 veículos para a equipe médica e para a equipe de socorro, né, que também tem essa necessidade de veículos, ou seja, o espelho do corona mostrou que em infraestrutura de saúde, nenhum país saiu bem na fita no mundo. Todos nós, parece que na economia, a gente sempre pensa de forma equivocada a saúde como uma antítese. Então, o que eu notei é que algumas marcas, elas abraçaram o ditado, né? Enquanto muitos choram, eu vou vender. Eu acho que um exemplo disso perverso é o da Oskley. Eu não sei se o Nelson acompanhou. Nelson, a Oskley é uma empresa têxtil, uma grife, uma marca de vestuário de classe A, né, que se utiliza de recursos sustentáveis, e ela recentemente, faz 2 semanas, lançou uma máscara de pano no valor, se não me engano, de R$180, por volta disso. Né? E daí as pessoas se assustaram, porque falaram, olha, não é nem um pacote, uma única máscara por R$180, o que seria aí, acho que uns 30 euros, né, por volta disso, exatamente, 30 euros, uma máscara por 30, a Raquel está me corrigindo, está colocando o valor exato, que é 147, então aí seria mais ou menos uns 50 euros, né, uma única máscara. E daí a marca, então, né, se pronunciou dizendo, me desculpe, é que eu esqueci de contar que parte desse dinheiro será para doação de pessoas que carecem de máscaras. Assim, você esqueceu de contar. Aí já era tarde, né? E ela teve que retirar tudo do mercado. Mas a gente teve as marcas muito mais dedicadas a ações, né, que eu chamaria de responsabilidade social, ou seja, doações, etc., do que, na verdade, desse apoio ao isolamento. Nelson, e daí eu tenho uma pergunta muito pontual para você, e prepare-se que é uma pergunta hora da verdade. O que aí em Portugal estão falando de nós brasileiros, de como a gente está lidando com essa pandemia? Essas notícias de marca que acaba aprontando dessas, chegam aí? Que notícias estão chegando aí? É assim, Fábio, depende também de que notícias é que estamos a falar, porque por Facebook vem muita coisa, não é? Por Facebook e pelos médias mais relacionados com as redes sociais vem muita coisa, e não esquecer que neste momento nós temos uma grande comunidade brasileira em Portugal, especialmente nas grandes cidades, em Lisboa e no Porto. Portanto, há muita informação a circular. Eu, por exemplo, o meu Facebook, eu vejo muita coisa a chegar. A nível de noticiário mais oficial, ou seja, a nível de notícias mais oficiais, a história aí já é um bocadinho diferente. Nós temos 2 níveis. Temos um nível que mostra muito questões políticas, ou seja, é o discurso político que mostra, e depois temos, por outro lado, a tentativa de replicar as vossas próprias notícias. Isso também acontece muito, ou seja, pedir mesmo aos repórteres brasileiros para dizerem de facto o que é que está a acontecer no Brasil. Agora, não vale a pena mentir. Eu acho que, aliás, neste momento há uma consciência muito grande em relação a esta questão. A imagem que está a passar para fora não é, infelizmente, positiva. Pelo contrário, a imagem que está a passar é muito negativa, mas é claro que o foco é muito mais político do que não é a nível de marcas, a nível de marcas ou atuação de marcas em si. Porque, claro, não é, os médias também patrocinam um bocadinho mais isso, interessa-lhes muito mais os discursos políticos do que não lhes interessa depois outras questões. Mas a informação tem passado, e eu acho que não tem passado só por Portugal, eu acho que a informação sobre o que está a acontecer tem passado para outros países europeus para além de Portugal. E a imagem, sim, a verdade é que a imagem não é positiva. E se então vamos a falar das redes sociais, bem, aí então o caso é muito, os memes e tudo, o caso é muito complicado. Aí o caso é muito complicado. Sim.
Muito bem. O que vocês estão enxergando de mudanças que muito provavelmente a gente terá, né, no consumo ou mesmo no significado do consumo nesse pós-Covid? Eu já vou até fazer uma provocação, uma brincadeira, né, como eu fiz a abertura, que há uma grande confusão entre desejos com tendências. Então, as pessoas estão desejando um mundo melhor, desejando que a gente saia dessa para um paraíso, um mundo perfeito, sustentável, minimalista, sem consumo. E daí a gente tem que ter a clareza que isso é desejo, que se esses desejos se realizarem, vão ser muito bem-vindos, né? Mas eu faço a minha provocação porque, em geral, quando a gente vive uma crise de relacionamento afetivo, por exemplo, durante a crise a gente corrige tudo, a gente muda, a gente fica perfeito para justamente conseguir sobreviver. Passado a crise, a gente retoma os velhos hábitos, né? E daí quando perguntam, mas você não iria mudar? Ai, olha, já foi, a crise já passou, né? Diante disso, o que vocês enxergam? Será que a gente vai ter, de fato, algumas mudanças cruciais? E quais mudanças são essas? Ou, né, ainda seremos os mesmos e viveremos como os nossos pais? Fábio, eu tenho pensado muito a respeito sobre essa ideia do fim da pandemia, né? Porque eu acho que todo mundo, em março, tinha no horizonte uma ideia de que a pandemia ia acabar. Um belo dia a gente ia sair de casa, estava todo mundo liberado e tal, vamos voltar a ser como antes. E eu venho refletindo cada vez mais sobre o fato de que me parece que a gente vai ter, na verdade, uma profunda mudança cultural, inclusive que vai impactar a sustentabilidade de alguns negócios, porque, veja, quando a gente pensa bares, restaurantes, teatros, cinemas, especialmente o setor cultural, a gente está pensando numa lotação de um teatro com 1.000 pagantes, a gente está pensando num festival de música com tantos mil participantes, mas se precisaremos durante muito tempo, ou pelo menos até termos uma vacina, mantermos pelo menos a distância de 2 metros, né, isso vai impactar fortemente vários setores. Porque uma coisa era você ter o seu restaurante com uma lotação de 80 mesas e agora você só poder ter 30 mesas, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente vai vivenciar agora, considerando especialmente o Brasil, porque não sei se vocês viram os noticiários dos últimos dias, no sentido de que já está acontecendo uma segunda onda de Covid na Europa, né? Então, eles também tiveram essa ilusão de que, e aí o Nelson pode nos ajudar porque está aí na Europa, né? De que passado esse primeiro ciclo, essa curva achataria, desceria e estaríamos livres para sempre. Mas a gente não tem domínio nenhum sobre esse quadro, né? Aí, em relação ao comportamento do vírus, que já noticiaram que tem 13 novas cepas, ou seja, tem 13 covidinhos diferentes. Então, eu acho que a gente vai ter muito mais do que uma mudança apenas de estratégias e táticas factuais, pontuais, a gente vai ter uma mudança cultural, né? Não esqueçamos que vai fazer 30 anos que não existe vacina para o HIV. São 30 anos convivendo com um vírus que mudou hábitos, não é? Comportamentais, relações sociais, e como você falou, como ele é da ordem da intimidade, né, da privacidade ali mais íntima, isso, de certa forma, foi contornado com algumas mudanças de hábitos próprios da intimidade. Mas e com um vírus que, na verdade, está sobre qualquer superfície e é transmitido, né, através da proximidade de pessoas? Eu venho pensado muito, por exemplo, sobre o setor cultural. Aqui em Pernambuco, nós temos o maior bloco de carnaval do mundo, que é o Galo da Madrugada. Eu tendo a crer que a gente não vai ter Galo da Madrugada ano que vem, né? Como a gente não vai ter também desfile na Sapucaí,
e como a gente não vai ter Lollapalooza, Rock in Rio, ou não nos formatos que nós conhecemos, né, como indústria de entretenimento até hoje. Então, eu acho que a gente tem uma mudança aí, o que eu apontaria como tendência, na verdade, talvez seja, e a gente não tem, acho, capacidade de análise agora, porque qualquer análise é uma análise baseada em nada, porque a gente não sabe como esse vírus se comporta, né? Então, achávamos que ia ser uma pandemia, que ia ser uma janela que ia abrir e fechar, e a gente, um belo dia, ia sair de casa numa boa. Já está rolando um segundo ciclo naqueles países que foram impactados anteriormente à América Latina. E na América Latina, a gente tem no Brasil o desafio de uma dimensão continental, que para conter esse vírus numa dimensão continental, isso já é, né, um desafio gigantesco, e nós temos uma série de ações que não contribuem para essa ideia de achatamento da curva. Então, eu tendo a crer, primeiro, que a gente vai passar por uma transformação cultural e de negócios gigantesca nos próximos anos, eu diria assim. Eu acho que 2020 a gente não tem novidades, 2021 talvez tenhamos novidades. Isso vai transformar radicalmente não somente os setores, como a postura das marcas. E se a discussão é sobre quem morre, CPF ou CNPJ, muitos CNPJs vão ser profundamente desafiados pelo fato da gente ter que lidar com uma era de distanciamento social que, me parece, vai perdurar bastante. Nelson, como vocês estão vendo isso aí em Portugal? É assim, a primeira coisa, eu concordo com o que a colega disse, e ainda bem que ela disse. Primeiro, tendências não é futurismo. Estudos do futuro é outra disciplina, é outra coisa. Eu acho que nós estamos muito longe ainda de ter uma distância histórica para conseguirmos perceber o que está a acontecer, porque o impacto é tão grande, é tão macro, que não dá ainda para perceber. Não dá ainda para perceber. Agora, há aqui várias questões que me parecem interessantes. Primeiro é a questão do consumo, porque o consumo é sempre uma palavra muito difícil, não é? Uma palavra muito complicada. Vocês, aliás, o vosso curso é mesmo sobre consumo. Se nós pensarmos bem, desde o momento que nos levantamos até o momento que vamos dormir, nós estamos a consumir histórias, estamos a consumir narrativas, estamos a consumir informação, ou seja, nós estamos a consumir. Agora, houve mudanças a nível do consumo? Houve. Porque, apesar das plataformas de entregas, apesar da entrega de comida, apesar das Amazonas da vida, de facto houve muitas mudanças. Eu penso, por exemplo, que o consumo da cultura é muito diferente, como a colega estava a dizer. E acho que é um setor, de facto, muito fragilizado neste momento. Portanto, é um setor muito complicado neste momento, porque nem toda a gente, nem todos são aqueles artistas que ganham muito dinheiro, não é? A esmagadora maioria das pessoas, de facto, não está nessa posição. Em Portugal é um setor que está muito dependente também de determinados momentos, ou seja, participa nisto, então recebe esta atividade específica. E não há atividade, então acabou, não é? Não há dinheiro, que é o que está muito a acontecer. Outro setor que também está a sofrer com isto tem a ver com o setor vestuário, por exemplo, porque na realidade não é um setor que sofreu também bastante impacto, o setor do turismo, portanto, o nosso consumo, a questão do viajar, que tornou-se tão importante, o viajar tornou-se muito importante nos últimos anos. Nelson, eu vou fechar o microfone de todo mundo, então você abre o seu, por favor. Pronto, obrigado. A questão do viajar, do conhecer, complicou também o facto de não podermos viajar, está a ter muito impacto. Eu vejo muitas pessoas que estão, de facto, a sentir-se muito enclausuradas em relação a isso. Aumentou o nosso consumo de informação, aumentou o nosso consumo de audiovisual, aumentou muito. Ou seja, nós estamos a consumir neste momento mais bens imateriais, ou seja, não sólidos, outro tipo de objetos culturais do que nós estamos a consumir objetos materiais. Depois, a noção do espaço é também aqui muito interessante. Nós ainda não falámos da importância do espaço. Acho que até foi o Fábio tudo que tinha chamado esse tópico, tinha posto esse tópico na lista de tópicos a discutir.
a questão do espaço é muito importante, porque se nós pensarmos que de repente nós estamos confinados a um número muito limitado de paredes, não é? E que temos de fazer toda a nossa vida aí, temos de fazer exercício, temos de comer, temos de cozinhar, dormimos, fazemos lazer, trabalhamos. Ou seja, a própria ideia do espaço acaba por se autodividir também. Eu tenho, por exemplo, o puff onde gosto de ler, eu tenho o meu quarto que é onde vou trabalhar, onde vou estudar, eu tenho a sala que é onde vou comer para não estar a misturar as coisas, para ter diversos ambientes também. E esta questão do espaço vai ser muito interessante nos próximos tempos, porque como nós estamos confinados a este espaço físico, o espaço digital vai ganhar outra importância. Ainda hoje eu tinha uma aluna que partilhou comigo um artigo muito interessante, acho que era da ela, que sobre um destes jogos de comunidade onde todos nós partilhamos, e que estava a dizer que depois as pessoas agora vestem-se no jogo. As pessoas aprumam-se no jogo, porque como já ninguém se veste para ir sair, não é? Como já ninguém se veste para ir sair, então as pessoas vestem-se no jogo. E eu pensei, olha que transição interessante desta ideia do espaço físico para o espaço digital, esta ideia de que o espaço real, de facto, já é muito subjetivo, o que é real hoje em dia e o que é que não é, real. Depois, em termos de práticas, eu percebo o que a colega diz, eu sei o que a colega disse em termos de mudança cultural, mas eu acho que vai tudo depender do tempo e do impacto. Ou seja, eu acho que se isto durar muito tempo e se houver um entrave muito grande nas práticas que nós estávamos habituados, eu acho que vão haver mudanças muito grandes em termos dos nossos comportamentos, em termos das representações que associamos, portanto vão haver diferenças muito grandes. Mas eu acho que temos de esperar ainda para saber qual vai ser o tempo real e era como a Isabela disse, nós ainda não temos tempo para perceber isso. Se vocês me perguntassem a minha opinião, e só uma opinião sem base em dados nenhuns, imaginem que tudo isto desaparecia amanhã, ou seja, que todos íamos para a rua amanhã, eu acho que muita pouca coisa ia mudar. Acho que a nível do ensino ia mudar, acho que íamos usar, eu por exemplo já tenho falado com vários colegas e já todos dissemos a partir de agora, mesmo que isto passe, nós queremos usar as plataformas digitais para sempre, para receber trabalhos, para discutir coisas com os alunos, para dar informação, fica tudo ali muito organizado, portanto, acho que a nível do teletrabalho, muitos de nós também já percebemos que às vezes aquele ditado muito engraçado do e-mail, esta reunião podia ter sido um e-mail, não é? Cada vez mais nós temos noção disso, que podemos ter estas reuniões online e que não precisamos estar a vestir-nos e a ir reunir ou sair para outra empresa, não, é ligar ao computador, falamos e acabou, e está feito, não é? Eu já me decidi disso, eu quando penso que, porque muitos dos meus alunos são trabalhadores estudantes, que eu ficava horas após o fim das aulas na faculdade, eles coitados tinham de vir de longe muitas vezes para se reunir comigo, para reuniões de 20, 30 minutos, para quê? Abre o Meet, abre o Zoom, faz uma reunião e está feito, não é? Portanto, há pequenas coisas que eu acho que já vão mudar. Há pequenas coisas que eu creio que já vão mudar. Agora, se estamos a falar, de facto, em grandes mudanças, não. Então é preciso ainda mais. É preciso mais. E não estamos ainda a ter em consideração também o impacto económico que isto vai ter. Porque não sou da economia, eu sou de cultura, portanto não sou da economia, mas eu imagino que nós ainda nem sequer temos uma mínima ideia do impacto económico que esta crise teve, que esta pandemia teve. E o impacto real que isto tem na vida das pessoas. A colega quer falar, já agora passa a palavra. Não, Nelson, é porque eu sou economista e nós estamos discutindo modelos de previsão de impacto econômico, mas com uma restrição, que é maximização de valor de vida, que a gente chama. Então, dado a primeira condição, que é maximizar o número de pessoas vivas, a segunda é o impacto econômico. É uma redução do produto interno bruto global na ordem de quase 7%. A melhor estimativa, tá? Muito, não é? Pois. Ou seja, e depois outra coisa também. Aliás, este era um tópico que eu espero que o Fábio pegue neste gancho depois, porque foi sobre isto que nós falámos. Da última vez que estivemos juntos, nós falámos muito sobre este tópico, que é o tópico das identidades.
nós não falámos nada de marcas, só falámos de identidades. Tivemos horas a falar sobre identidades apenas. E eu acho que a questão das identidades vai ter aqui um impacto muito grande. Lembrem-se que nós estamos a falar de marcas após o Covid. E as marcas hoje em dia desempenham um papel muito grande ao nível das tribos e ao nível das identidades comunitárias. E este novo espaço digital, esta nova relação com as tribos e aquilo que as marcas agora podem ou não podem fazer com as pessoas, vai ter um impacto também muito grande em relação a práticas identitárias. Por exemplo, eu faço parte deste grupo identitário, mas agora que eu estou bloqueado aos nossos rituais comuns, ao acesso às nossas representações e objetos, então o que é que vai mudar para eu poder continuar a dizer que faço parte desta tribo, que faço parte deste grupo? E qual é o papel que a marca vai ter nesta agilização também? Portanto, há aqui muita coisa, quer dizer, isto é um mundo sem fim de discussão sobre o que vai acontecer. É um mundo sem fim. E passa a palavra. Eu vou fazer uns comentários e daí, claro, trazer mais provocação para que vocês se divirtam bastante, né? Eu não vou poder deixar de agradecer a presença da Daniela Caujoá. Muito obrigado, Daniela, que está aqui conosco também, lá da Espanha, nos acompanhando. Aliás, eu estou emocionado com esse povo lá, tudo de fora, né? Os expatriados, os que já são europeus aqui. Que gostoso isso, que é o mundo digital, é um dos benefícios que a gente tem, né? Desse encontro digital que a gente pode fazer. Mas, pois bem, Nelson, você falou muito bem, né, desse habitar digital, como o nosso, né, pesquisador e sociólogo Massimo de Felice, italiano, mas aqui no Brasil, ele já tinha apontado em 2010 de que, na verdade, nós não estamos no digital, nós habitamos o digital. E esse sentido do habitar, ele transcende. Ele não é simplesmente entrar na internet ou descer um aplicativo ou mandar um e-mail. A gente habita digitalmente. E, de fato, acho que esse é o momento onde essa expressão, cunhada aí pelo Massimo de Felice, fica muito forte, fica muito patente. Na sexta-feira anterior, na sexta-feira passada, nós tivemos no nosso mestrado profissional de comportamento do consumidor, né, a visita da pesquisadora Dora Kaufmann, que a Isabela conhece, que agora tem trabalhado com inteligência artificial, e a Dora apresentou alguns dados macro e nos chamou a atenção, e que daí eu utilizo isso para comentar, de que no mundo inteiro, né, os equipamentos e todos os itens que estão sendo utilizados para combate ao Covid, 90% no mínimo vem da China. E que os principais governantes de países diferentes, em especial do Canadá, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, Angela Merkel, todos eles já tentaram a isso e já estão aí se movimentando para reduzir dependências da China, né, justamente porque perceberam que, em diversos aspectos, nós aqui no mundo, né, tanto o ocidental como também uma parte até do mundo oriental, passou a ficar muito dependente de uma produção que é realizada na China. Então, isso, muito provavelmente, a gente vai ter um impacto nas relações internacionais, no comércio exterior, no que diz respeito à exportação e importação. Então, é possível que a gente veja um maior protecionismo, né, aos negócios nacionais, aos produtos nacionais. Daí a Cristine Naum, até que está aqui nos acompanhando. Olá, Cristine, também pergunta, será que vai aumentar, né, um preconceito em relação, né, à China, pobres, né, ou seja, uma xenofobia? Muito provável, porque o outro elemento macro que eu gostaria aqui de apresentar para provocá-los é que o Covid ele é o acelerador, da digitalização nossa, das pessoas, da digitalização da educação, da digitalização das empresas,
mas ele também acelerou a desigualdade. Ele tem acelerado essa desigualdade. Então, as empresas que já estavam digitalizadas, é inquestionável, elas estão na frente, né? E tem um modo perverso de olharmos para isso, que é através da meritocracia. A gente olha e fala, elas merecem, elas fizeram a lição de casa delas, então elas saíram na frente, sem atentar para as poucas ou muitas vezes nenhuma condição que foi dada para, em especial, médios e pequenos e micros que não se digitalizaram até então. E também o coronavírus ele trouxe uma aceleração da desigualdade na educação. Aqui no Brasil, nós na SPM estamos tendo o privilégio, até por inicialmente a SPM foi praticamente a pioneira em já fechar, né, o presencial e transferir as aulas para lives, né? Fez isso antecipadamente, mas isso é de fato um preparo, é também um privilégio, mas nós nos deparamos com as escolas públicas aqui no Brasil que não conseguem fazer isso. E que a gente já sabe, né, já é largamente discutido e também demonstrado, né, o gap que tem aqui no Brasil de um ensino privado para um ensino público, e esse gap agora aumenta, né? Da mesma forma, a provocação que eu fiz, confinamento office, né? Ou seja, o home office, trabalhar em casa, aqui no Brasil, é para alguns profissionais. A maior parte deles não tem essa possibilidade, seja porque não tem o espaço em casa, não tem a infraestrutura, não tem o notebook pessoal, ou o computador pessoal, não tem a conexão. E daí a gente vê, né, um acelerador de desigualdades. Então, o que a gente começa a perceber com o que a gente chama, nos estudos de tendências, de fatos portadores de futuro, ou seja, os fatos que nós temos agora, que são indícios do futuro que chega, é de um futuro de mais xenofobia, de distanciamento entre as pessoas, de muita desigualdade. A Daniela está aqui apontando que na Espanha 91% dos lares têm acesso à internet, e mesmo assim há crianças e jovens que não estão conseguindo acompanhar o ensino à distância. Há também um gap aí que o ensino à distância ele é previsto, né, de 1 a 2 vezes por semana, 2 horas, ou no máximo 4 horas, mas no máximo 2 vezes por semana. Nós fizemos uma transferência do formato presencial, nós empurramos para o digital. E aí há um desgaste ocular, um desgaste dos nossos olhos, o tempo inteiro diante da tela, um desgaste mental, um desgaste físico, né? Tem todo esse cenário e vocês já devem estar me enxergando como pessimista, o pessimista da vez, né? Mas aí, diante desse macro cenário, e sabendo que também, né, a gente vai se deparar logo após um mínimo de relaxamento com pessoas que vão carregar a memória de pessoas que enterraram, né? Então, a gente vai estar saindo da pandemia com uma lista de óbitos e também com um impacto na economia, né? A Isabela e Nelson, né? O que vocês já começam a perceber aí, né, de possíveis impactos no consumo, o que pode aí acontecer, a gente, mas chamando a atenção também da identidade. A última observação que eu vou fazer, me desculpem, é que naquela brincadeira que eu introduzi, né, do outdoor e do indoor, a gente, na verdade, constitui e compõe a nossa identidade muito mais outdoor do que indoor, muito mais no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, e em especial para os adolescentes, eu tenho percebido que está sendo selvagem
Porque quando a gente é adolescente ou a gente está na primeira juventude, a gente quer estar fora da casa para poder fazer tudo sem os olhares dos nossos pais. E agora eles estão sob os olhos dos pais 24 horas por dia e com a identidade amassada. E claro que eu vou trazer aqui, juro que eu vou terminar, que eu vou encerrar. Claro, a minha fala. E claro que eu vou trazer uma provocação aqui para vocês de algo que não está sendo falado, em especial aqui no Brasil. Os LGBTs, os gays, as lésbicas e as pessoas trans, que aqui no Brasil são expulsas primeiramente de casa, têm que abafar a sua identidade dentro de casa, porque não são aceitas e que agora estão sendo obrigadas, né, a conviver com as suas famílias e abafar as suas identidades. Então, essa questão que foi colocada pelo Nelson, né, pelo professor Nelson, pela professora Isabela, da constituição das identidades, que muitas vezes a gente pensa, vai lá e vai construir a sua identidade no mundo digital. No mundo digital, a gente habita, é verdade, mas também, né, a gente precisa o exercício dessa identidade. Como que vocês estão vendo todas essas consequências e o impacto aí, muito claro, né, a gente conjunturando aqui, o provável impacto que a gente pode ter no comportamento de consumo ou mesmo no comportamento das pessoas? Fábio, tem dois aspectos que têm me chamado a atenção. Um é talvez a nova velhice, porque a gente tinha nos últimos anos, né, ampliado a nossa atenção sobre o chamado mercado sênior, né? O oceano prateado, essa economia prateada e uma série de pesquisas e ações práticas das marcas no sentido de se relacionar com esse consumidor, inclusive 80 a mais, né? Então, os idosos, eles ganharam do ponto de vista de marca, de marketing, né? De ações mercadológicas, uma atenção muito maior. Nesses últimos 5 anos, eu arriscaria particularmente no Brasil. Então, eu acho que um desafio que vai se impor agora, e talvez uma ressignificação, é a gente entender uma nova velhice. Porque eu acho que o Covid-19 fez a gente ter que refletir sobre o quão essa nova velhice, né, com a qual lidávamos de maneira tão festiva, e de tanta possibilidade de longevidade, transformando mercados, né? Porque hoje a gente fala da importância do mercado da longevidade, a gente tem já uma literatura vasta, a gente tem na própria SPM, né, uma série de estudos nesse sentido. Eu acho que um ponto que vai precisar atenção daqui por diante, do ponto de vista de branding e de marketing, é esse entendimento desse consumidor sênior, porque a gente está vendo, né, uma pandemia que assola transversalmente todos os públicos, né, de crianças a idosos, mas eu acho que a gente teve que olhar para a velhice com uma atenção redobrada e talvez caindo um pano de Sunday Shining, assim, de um domingo brilhante, né? Agora montem a fila dos 80 a mais. Assim, uau, gente, tem uma fila só para os 80 a mais nos embarques, né? Então, eu acho que essa questão talvez de uma nova velhice seja um ponto que vá precisar uma atenção maior, o quão a gente tem, de fato, aspectos culturais que não estão sobrepostos aos aspectos realmente fisiológicos, né, bioquímicos e essas coisas todas que eu não tenho propriedade para falar sobre elas, né, mas que me chama a atenção só nesse sentido de target, de um target que estava brilhando no horizonte aí das estratégias e o quão a gente vai talvez ressignificar a relação com esse target. E essas questões identitárias estão todas aí também atreladas, né, a essa nova velhice, talvez,
que talvez seja uma velhice que a gente está tendo que se deparar com ela, e as repercussões estratégicas nesse sentido. E um outro aspecto é a questão de biossegurança e protocolos. Eu fico lavando minhas compras e pensando, meu Deus, eu nunca imaginei lavar um pacote de batatas Ruffles, né? E nunca imaginei. Eu fico assim, meu Deus, será que vai entrar uma aguinha aqui nesse a vácuo? Não, mas ele é a vácuo mesmo. Pode jogar água, Isabela. Mas eu fico achando tudo muito inusitado, né? Então, eu acho que eu paro, deixo meus sapatos quando eu vou colocar, né, o lixo na lixeira do andar, aí eu deixo meu sapatinho fora, aí entro, já pego outro sapatinho. Eu fico pensando, meu Deus, a gente convivia com vírus o tempo inteiro, mas a gente não parava para pensar neles. Então, o quão agora as empresas precisarão reforçar os seus protocolos de biossegurança e o quanto isso também vai dar um gap competitivo a elas. Porque, como você bem apontou, Fábio, assim, as desigualdades serão tamanhas entre os alfabetizados digitais, né, os inseridos digitalmente e os não, né, entre as empresas que já tinham feito sua transformação digital e aquelas que estavam começando, inclusive, a despertar para a necessidade disso. Então, a gente tem um gap aí gigante, né, que passa a se configurar em relação a questões estratégicas e competitivas, mercadologicamente, elas agora se impõem de fato ainda mais. E eu acho que essa questão da biossegurança, dos protocolos, será também um diferencial competitivo, né, daqui para frente, porque tendo a crer que estaremos mais precavidos e também mais atentos a esses aspectos que até então não faziam parte da nossa vida, né? Pelo menos com tanta atenção. A gente não se preocupava, por exemplo, com esse lava-lava ou com a procedência de onde vem e de como vem, né? E quem manuseou e como manuseou. E se a gente pensar que talvez a gente tenda a ficar meses, quiçá, sei lá, não podemos dizer um ano ou mais, né, nesta conformação social, tudo isso vai também se transformar em diferenciais competitivos para as empresas. Seriam minhas duas contribuições, assim, que eu acho que são aspectos que ganham atenção. Olhem, eu acho que há vários níveis de desigualdades aqui a agir. Eu acho que no ensino nós vimos também muito isso, Fábio. Nós até aqui em Portugal vemos muito isso e acho que vemos isso em todo lado. Eu acho que isto não deve ser uma questão de Portugal ou do Brasil. Eu acho que isto deve ser uma questão mundial, por mais que estejamos a falar de países com economias muito, muito pujantes. Portanto, eu vi até na faculdade, mas há ainda mais casos disso no preparatório e no secundário e no básico, migramos as coisas online e Portugal foi um país muito rápido de facto a fechar as coisas e a começar a agir em resposta ao vírus. Nós na faculdade também mexemos, nós fomos uma das primeiras faculdades em Lisboa e tudo a fechar logo e a tentar passar as coisas para o digital, mas nós tivemos muitos alunos, eu tive alunos que me enviaram um e-mail e que me diziam, professor, eu não tenho câmara, professor, eu não tenho microfone, eu não posso falar durante as aulas, professor, o meu computador é partilhado pela família inteira, são 4 pessoas a usar o computador, quem tem computador, porque depois há aqueles que não têm computador, há aqueles que não têm acesso, não é? Fizemos, por exemplo, a telescola, onde passavam aulas na RTP Memória, passavam aulas para os alunos do ensino básico e preparatório, para tentar ajudar em canal aberto, para tentar apoiar. Mas isto ou seja, mas isto logo aqui sublinha-se, eu concordo, eu infelizmente, e muito infelizmente, tenho que concordar com o Fábio, porque eu acho que isto que aconteceu foi provavelmente o maior acelerador que eu vi na minha jovem vida de desigualdades. Eu acho que nunca houve um acontecimento que tivesse acelerado tantas desigualdades como isto, porque torna-se tudo cru. E as desigualdades em termos de acesso, em termos de rendimentos, em termos de segurança, em termos de tudo. Ou seja, tudo fica cru e tudo fica visível, e só não vê quem não quer mesmo. Só não vê quem não quer.
A nível do trabalho a mesma coisa, não é? Quer dizer, eu acho que muitos de nós somos privilegiados, eu vejo-me como um enorme privilegiado, provavelmente dos mais privilegiados que pode haver. O meu trabalho não sofre muito, ou seja, o meu rendimento não peca por eu trabalhar em casa. A qualidade do que eu faço é a mesma coisa em termos de aulas, não acho que seja, por mais que eu tente, não acho que seja, por mais que me dê muito mais trabalho, não acho que seja, mas eu não me sinto prejudicado como aquelas pessoas que têm de estar todo o dia na rua. Todo dia a lavar a mão, todo dia preocupados, todo dia a tentar manter o rendimento. Portanto, há diferenças muito grandes, há diferenças em termos de acesso. Falámos da questão das idades também. Nós gostamos muito, é uma coisa que eu também vejo muito, e nós falamos muito disto nos estudos de tendências, que os 50 mais, os 60 mais, os 70, 80 mais, são cada vez mais pessoas mais ativas, é verdade. Mas depois também não vemos o outro lado da moeda, que é o aumento geracional, este aumento geracional, e muitas pessoas acabam por estar em lares, de facto, acabam por não aderir a esse estilo de vida mais ativo, e que acontecem estas situações e aparece o vírus num lar e de repente já espalhou pelo lar. Isto aconteceu, eu lembro-me em março, no início de abril, ter visto muitas peças jornalísticas em Espanha, sobre isso, sobre a questão do vírus nos lares, e o problema que isso acarretava, não era? E quem é que está a tomar conta destas pessoas? Quem é que se preocupa com estas pessoas? E a questão dos jovens. Eu não sei se, eu concordo com o Fábio, eu sei o que ele está a dizer. Acho que a geração de hoje consegue reagir melhor do que se não fosse, por exemplo, a minha geração. Nos anos 90. Acho que a geração de hoje reage muito melhor a estas coisas. Mas eu também sei que a realidade não é igual em todos os lados. E, por exemplo, a questão LGBT em Portugal, mas em Portugal também há muitos Portugais, não é? Em Lisboa, não é? É uma situação mais tranquila, portanto é uma situação de maior equidade, de maior abertura, de maior tolerância. Isto é aquilo que está debaixo do nosso nariz, mas não é assim em todo lado. E eu percebo muito bem, eu lembro-me muito bem do que é aqui, das histórias que o Fábio está a sugerir, de facto. Porque não podemos esquecer que, eu nem sequer sei se é uma questão apenas de abafar. Estavam aqui a dizer nos comentários várias pessoas que têm às vezes mesmo a ver o próprio bullying que pode acontecer em casa, não é? Portanto, não é só o pronto, olha, agora vou ter de ser mais discreto, que é outra palavra horrível também, é outra forma horrível de normalizar a coisa. Não é só isso, a pessoa pode mesmo estar a ser vítima de bullying a esse nível, e a rua e o espaço comunitário presencial pode ser um escape, pode ser um importantíssimo escape para isso. Portanto, e outra situação, ainda anotei aqui, outra situação que também não falamos é a questão de pais e avós. Quantas pessoas é questão... Eu, por exemplo, eu falo com colegas minhas que me dizem, coitadas, que não estão a conseguir gerir o dia-a-dia. Porque têm um filho, porque têm 2 filhos, e têm de estar na telescola, têm de ajudar as crianças, têm de fazer os trabalhos de casa, têm de fazer tudo, e depois ainda têm de fazer investigação e dar aula, e gerir curso. Eu estou a dizer, não dá tempo. Não dá tempo, de facto, não dá tempo. E eu estou a ver pessoas a entrarem em depressão, por várias razões. Eu vejo os alunos, de facto, e até perdidos. Eu vejo os alunos a sentirem-se muito perdidos, por exemplo, mais do que antigamente. A falta do contacto presencial, eles fazem muito mais questões que antigamente se calhar não fariam, ou que presencialmente resolveríamos logo imediatamente. As pessoas que estão sozinhas é muito complicado. Pessoas que estão a morar sozinhas é muito complicado. O nível de depressão é muito maior nesses casos. Portanto, se estamos a ver esses sinais de futuro, como sim, esses sinais, se isto for para continuar, Fábio, eu concordo contigo. Eu acho que nós já temos muitos sinais mesmo. Temos muitos sinais já que dizem, que nem sequer sugerem, que nos estão já a dizer o que é que vai ser o futuro se continuar assim. E eu sei que estavas a dizer,
parece que sou pessimista, mas olha que eu sou um otimista por natureza, mas eu, neste caso, acho que ser pessimista é ser realista, e eu estou um bocadinho preocupado com a forma como isto está a evoluir. É claro que isto cria espaço de oportunidades para as marcas, lá está. Se as marcas conseguirem fazer um diagnóstico de tudo isto, elas podem, de facto, perceber como é que eu posso contribuir. E pronto, obrigado. Ô, Fábio, na sequência, só para aproveitar a fala do Nelson, a gente tem que lembrar daquele princípio básico do marketing, não é que o marketing vai ao encontro das necessidades das pessoas. Ou seja, mais do que nunca, a gente tem um cenário de transformação dessas necessidades. Então, o que é desafio, por outro lado, também tem muita oportunidade aí para ser ocupada, né? Então, eu comungo com vocês desse olhar realista, desse olhar preocupado, né, em relação à questão do PIB, como Cristina falou, né, a questão da ampliação das desigualdades já históricas, como o Fábio mencionou, mas eu acredito também que nós, que estamos neste locus de pensar negócios, empresas e marcas, sabemos desde o começo das nossas trajetórias que o marketing vem justamente ao encontro das necessidades, das dores, né, daquilo que precisa ser transformado para melhor. Então, eu tendo a crer que esse momento é um momento de muita preocupação, de muito sofrimento, de muita readaptação, né? Como diz um amigo meu, consultor aqui na Paraíba, Luiz Maurício, ele diz, vai ser um momento de repactuações. Eu gosto muito desse entendimento dele. A gente vai ter que repactuar uma série de coisas. Mas eu acredito que tem uma série de oportunidades aí também para quem se abrir à transformação, né, e ocupar esses espaços, e abraçar justamente essas dores para ser relevante para os seus públicos estratégicos e para a sociedade como um todo, né, por consequência. Amigas e amigos, né, a produção através do ponto aqui já me avisou que a gente precisa fazer o nosso encerramento. Uau, passou muito rápido. Teremos que fazer uma série com 5 temporadas, 4 episódios cada série, né, para a gente conversar ainda mais. A nossa diretora acadêmica irá fazer o encerramento, então, antes disso, eu peço para que Isabela e para que Nelson deem as suas considerações finais. Eu vou deixar uma consideração final para passar a palavra para vocês. Se eu pudesse hoje conversar com uma única pessoa sobre, né, mas aí uma única pessoa, um gestor, sobre o que está sendo pensado, sobre marcas, sobre futuro, sobre consumidor, eu conversaria com o gestor da Disney, porque eles têm turismo, têm hotel, têm entretenimento, tem comida dentro do parque, tem filmes, tem cinema, tem Oscar, os caras têm tudo. Então eu sentaria com apenas um deles e falaria, me abre tudo, eu quero saber o que vocês estão planejando, o que será? Eu conversaria com alguém da Disney, eu vou mandar e-mail, vou convidar, vamos ver se aceita. E daí a única conclusão que eu já consigo chegar diante da pandemia é que o zeitgeist, ou seja, o espírito da vez é cuidar, da marca cuidar das pessoas, de nós cuidarmos do coletivo e de nós mesmos. E por isso eu agradeço muito, Isabela e Nelson, o cuidado que vocês tiveram conosco de participar. Eu passo a palavra, então, para vocês fazerem as considerações finais, para depois a nossa professora Cristina Helena fazer o encerramento. Bem, eu que agradeço, é sempre uma alegria estar com vocês na SPM, essa casa pela qual eu tenho tanto carinho, da qual eu sou ex-aluna e hoje me sinto parceira, né, muito próxima.
Fábio, você sabe do meu carinho por você, da minha admiração, e estamos juntos aí para pensar, né, esse momento de tantas transformações. Uma alegria estar com o Nelson também e com todos vocês que participaram com a gente hoje aqui, né? O diálogo continua pelas nossas redes sociais aí, fico à disposição para quem quiser continuar essa conversa. E queria só chamar a atenção para uma outra palavra, Fábio, que eu acho que é muito significativa, além de cuidar, que é coerência, não é? Porque se o oportunismo já não é algo razoável, como você também pontuou, né, de acordo com o nosso zeitgeist, com o nosso espírito do tempo, né, o oportunismo de marcas que muitas vezes pegam carona em determinadas situações somente para se colocarem boazinhas, né, aos olhos desse público e não consideram justamente que no século XXI os nossos públicos estão cada vez mais ligados, atentos, em rede. Então, eu acho que mais do que nunca é o momento da gente respeitar aquele tripé tão importante do branding, que é imagem, discurso e ação, né? Não vamos falar de coisas que não praticamos e vamos, inclusive, praticar mais do que falar. Então, esse seria o meu recado final para as marcas, né, para os gestores e para que a gente possa realmente ter cada vez no nosso radar essa ideia de um macro-marketing, de um marketing que pensa além daquilo tudo que a gente aprendeu como técnica e como geração de lucro para as empresas. Muito obrigada. Eu quero também agradecer muito o convite. De facto, o tempo passou demasiado rápido, nós nem notamos sequer. Muito obrigado à SPM. Tem sido, de facto, uma relação muito interessante de troca, até porque, de facto, já tive vários alunos que vieram da SPM, mas também já tive alunos que estudaram comigo e depois foram para a SPM a seguir. Portanto, tem sido uma troca muito interessante a esse nível. E fico muito feliz por poder trabalhar convosco, porque de facto são uma referência na área do estudo de tendências e nós queremos sempre trabalhar gostamos sempre de trabalhar com as pessoas. Em termos dos pontos finais, eu tinha tópicos muito resumidamente, vou dizer, atenção à questão da experiência. As pessoas precisam de experiências, portanto, marcas, vejam como podem proporcionar experiências e que tipo de experiências. Marcas, vejam como é que podem ajudar nas relações das tribos. Marcas, vejam a questão das autoridades, porque hoje em dia a questão da autoridade é um problema. Quem é que é a autoridade? Quem é que nós seguimos e quem é que nós devemos ouvir? E as marcas aqui podem ter um papel muito importante neste mundo das autoridades líquidas. E, finalmente, uma coisa que também se tem falado, mas que parece que fica sempre num plano secundário e não devia, esta pandemia chamou também a atenção para a sustentabilidade. A diminuição do nível de poluição, em muitos casos e tudo, portanto, pode ser uma oportunidade também, em termos de sustentabilidade, em termos ecológicos, pode haver também aqui uma oportunidade para as marcas agirem. E pronto, obrigado. Isabela, Fábio, foi um prazer. A professora Cristina, obrigado pela oportunidade também e até à próxima. Eu queria agradecer muito vocês, ao Fábio pela organização primorosa. Nelson, muito obrigada. Isabela, muito obrigada. Vocês fizeram dessa tarde um encanto, um webinar maravilhoso. Um chat super ativo. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente, porque vocês foram super participativos também. Então, com uma plateia qualificada, melhor ainda fica essa discussão, né? Eu queria só encerrar dizendo que um dos webinars que nós estamos montando é sobre atenção visual, neurociência e experiência do consumidor nos ambientes virtuais, é resultado de um dos nossos grupos de pesquisa. Então, a gente vai estar falando sobre isso, Nelson. E a outra coisa é que agora os nossos alunos, para praticar intercâmbio, ficou difícil. Então, acho que está na hora também da gente se reinventar como instituições de ensino e pensarmos em promover experiências para os nossos alunos de internationalization at home, já que a gente já tem uma prática de troca de estudante, bora pensar nisso. E como o Brasil é continental, Isabela, nada melhor do que a gente pensar também numa troca, uma parceria dentro do país, porque um dos meus sonhos é a construção de um observatório do comportamento do consumidor brasileiro. Nós somos diversos e conhecemos muito pouco sobre nós mesmos. Então, isso é uma das coisas que a gente vai precisar fazer. Conte comigo. Ah, que coisa boa. Então,
É muito prazer enorme estar aqui com vocês. A gente gravou esse webinar, ele vai para o site no YouTube, para quem perdeu, vai poder assistir depois. E não percam os próximos, a gente está preparando tudo com bastante carinho. Obrigada, Cristina. Obrigada, boa noite. Obrigada, Fábio. Obrigada, Nelson. Amigos, todos vocês. muito obrigado, né? Que vocês se cuidem também aí do coletivo, sigam com coerência, com atenção para as autoridades que de fato são legitimadas, em que meus votos que a ciência, né, ganhe mais valor, especialmente aqui no nosso país, aonde ela ficou líquida demais, quase gasosa, né? A ciência, então, volte ao seu estado concreto aqui no nosso país. Muito obrigado.